Meus irmãos, hoje eu queria compartilhar a palavra de Deus com vocês, algo que há um tempo atrás já estava isso no meu coração, aí acho que dessa vez, estudando de novo o assunto, acho de extrema importância para todos nós meditarmos na passagem que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ler do verso 33 ao 43, mas o nosso foco vai ser os versículos finais. Mas vamos ler um pouco esses versículos. O tema da meditação hoje que nós escolhemos foi: Hoje estarás comigo. Também poderíamos fazer em duas perguntas. Alguém pode ser salvo nos últimos instantes de vida? Essa é uma pergunta. E a outra é: todos serão salvos no último instante de vida? Então, uma pergunta é sim e a outra resposta é não. Esse texto nós vamos trabalhar um pouco algumas verdades dele. Lucas 23, 33 a 43 diz assim, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, eu não sei se você já leu essa passagem algumas vezes, mas ela traz muitas verdades. Eu quero focar nos versos 39 ao 43. Eu li um contexto ali para nós nos sintonizarmos. Ela traz muitas verdades preciosas para nós. A maioria de nós aqui conhece a história da crucificação de Jesus, desses dois ladrões ao lado dele. E para muitos de nós parece assim, um de repente creu, o outro não creu e ponto final. Mas o que estava envolvido nisso tudo? Por que um creu e o outro não creu? O que esse ladrão que creu, como que ele expressou a sua fé ali? J.C. Ryle diz assim, meus irmãos, sobre essa passagem, esses versículos merecem ser impressos em letras de ouro. Talvez já foram usados para a salvação de milhares de almas. Multidões agradecerão a Deus durante toda a eternidade, porque a Bíblia relata a história do ladrão arrependido. Talvez você tenha parentes, talvez você tenha amigos que você já teve contato em leito de morte, no fim da vida. Essa passagem traz uma profunda esperança para que nós possamos pregar o Evangelho a todos os momentos, enquanto a pessoa tiver vida. Mas ela traz algumas advertências também para nós. Eu quero já deixar alguns, na linguagem que mais entende, um spoiler. Apenas um deles foi salvo, não foram os dois. Eu mandei hoje no grupo de devocional a frase de J.C. Ryle que diz assim, Carlito já viu, né, Carlito? Um dos ladrões foi salvo para que nenhum pecador fique desesperado, mas apenas um para que nenhum fique enganado, achando que todo mundo vai ser salvo. Então, essa palavra ela traz um conforto, essa passagem, mas também traz uma advertência. Essa passagem mostra que, na hora da morte, próximo da morte, muitas vezes, a maioria de nós talvez
não vai morrendo aos poucos como alguém que está doente, tem uma noção de que a vida está indo. Há muitas mortes súbitas. Ninguém sabe, já se diz que a coisa mais certa nessa vida é a morte e a mais incerta é a hora da morte. Nós não sabemos. E eu falo que nos últimos 10 dias do mês passado, eu perdi 2 amigos de infância da minha idade, morte súbita. Um foi um infarto fulminante, o outro descobriu uma doença e 3, 4 dias depois faleceu. Assim, ninguém entendeu. E milhares de pessoas em acidentes e mortes fulminantes. É a vida, meus irmãos. Nós não sabemos. Outra verdade que essa passagem nos ensina é que nós não podemos adiar o arrependimento. Se eu não sei a hora da minha morte, se existe um Deus, e esse livrinho aqui tem me ajudado, Jonathan Edwards, O Valor Inestimável do Tempo. Fantástico. E ele diz, por que nós confiamos no que não temos? Você confia no que você não tem? Quando nós confiamos no amanhã, nós confiamos em algo que nós não temos, porque Deus não deu o amanhã para ninguém, meus irmãos. Ninguém tem o dia de amanhã. Ninguém no mundo tem o dia de amanhã. Nem o final desse dia nós temos, nem os próximos 5 minutos, 10 segundos, não sei. Nós não temos, e nós confiamos em algo que não temos, que é o dia de amanhã. Por isso que Tiago fala, por que você gloria no dia de amanhã? Você não sabe o que é a vossa vida, sois como a neblina. Mas como nós confiamos no dia de amanhã, inclusive, deixa resolver minha vida com Deus amanhã. E o dia de Deus é hoje, e o dia do diabo é sempre amanhã, só que o amanhã nunca chega. Quando chegar amanhã, você fala, deixa para amanhã, é a procrastinação. Então nós aprendemos a levar a nossa vida com Deus, não confiado no poder do arrependimento, porque ele não está em nós. O arrependimento, ele é fruto da bondade de Deus, ele não está no poder do homem. Então nós não podemos confiar. Nós não podemos usar a paciência de Deus como argumento para continuar no pecado. Deus é longano, mas então deixa eu continuar. Mas, por outro lado, nós temos essa esperança de muitas pessoas no leito de morte podem ser salvas, e Deus sabe se elas foram salvas. Nesse caso aqui, nós sabemos, porque Deus mesmo falou. Mas muitas pessoas ainda têm esperança, e Deus tem planos que nós não entendemos, pessoas que nos momentos finais Deus pode alcançar. Sim, Deus pode salvar nos últimos instantes de vida, mas não quer dizer que vá fazer. Depende da graça dele. Charles Spurgeon diz assim sobre essa passagem: esse caso mostra que sempre que um ser humano se arrepende, ele pode obter perdão. A cruz de Cristo é eficaz até para quem está pendurado em madeiro, prestes a chegar ao fim. Aquele que é poderoso para salvar também foi poderoso até no momento da sua própria morte, para tirar outros da garra do destruidor, mesmo que estivesse prestes a morrer. Meus irmãos, se você pensar nisso aqui, Jesus estava entregando a sua própria vida, sofrendo, agonizando, e tinha o mesmo poder para salvar quando ele estava com a saúde boa. Você reparou nisso, como é o poder de Deus? Ele estava morrendo e salvou outro que estava morrendo. É fantástico. Fala para nós de uma verdade do poder de Deus. Algumas coisas que eu queria ver aqui com os irmãos em cima disso. Primeiro é a soberania de Deus em salvar pecadores de diferentes formas. Meus irmãos, se nós fôssemos perguntar aqui, entre nós hoje, dificilmente alguém vai ter a mesma história de conversão. Cada um foi alcançado num momento de vida, cada um foi alcançado numa fase da vida, num momento de saúde, de cultura, de tudo. Esse é o poder de Deus. Deus talvez tirou você de um lamaçal, de uma vida totalmente imoral, imersa na prática de moralidade, de crime, de sei lá do que for. Mas outros podem falar, não, que eu cresci numa família bem estruturada. Eu era certinho, eu confiava em mim, até que Deus quebrou todo o meu orgulho e minha justiça própria. É poder de Deus também. Talvez alguns Deus salvou mais cedo, de idade, outros Deus alcançou mais tarde, outros no momento de enfermidade, outros quando estavam gozando de plena saúde.
o poder de Deus, ele atua de diferentes formas, mas sempre é pela graça, sempre é pelo poder de Deus, sempre é pelo agir do Espírito Santo. Deus não tem um método. Deus só salva quem acontece isso. Por exemplo, Paulo foi salvo desta forma que nós lemos lá em Atos. Nós não me lembro de outra forma de salvação igual a de Paulo, que ficou cego 3 dias e alguém foi falar com ele. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que houve formas diferentes, mas todos atribuíram a graça de Deus, ao poder de Deus, nunca obras humanas. Sempre Deus nos alcança quando nós estamos perdidos, porque Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido. Todos nós estávamos perdidos. Um na moralidade, na religiosidade, outros numa vida mais imoral, mas ambos igualmente perdidos. Em toda e qualquer conversão, ela é exclusivamente pelo poder regenerador do Espírito Santo. Não tem outra forma de alguém ser salvo, se não for pela graça, se não for pelo agir do Senhor na vida dele. E aqui estavam 2 ladrões, que tinham vivido a vida criminosa a vida toda, agora estavam do lado de Jesus e com certeza participaram do caminho ali, por isso que nós lemos o texto, viram as coisas acontecendo com Jesus também ali, mas ainda estavam incrédulos. O que levou a um confessar a Cristo e o outro continuar na vida de pecado? John MacArthur diz assim: à medida que as horas foram se passando, a consciência desse criminoso foi golpeada e ele se arrependeu. Quando o ladrão impenitente retomou sua zombaria, o outro que continuou, esse ladrão arrependido o repreendeu, recusando-se a participar novamente do que ele estava participando, que era zombar de Deus, que era blasfemar. E ele começou a repreender o outro. O que aconteceu no coração desse ladrão? Que, de repente, ele mudou a visão dele, mudou tudo na vida dele. Como que ele foi convertido? Alguém pregou para ele ali? Alguém entregou um panfleto para ele na cruz? Tinha um evangelista, um pastor lá? Não tinha, meus irmãos. Deus tem as suas formas de salvar as pessoas. O meio ordinário é pela pregação da palavra, é para nós falarmos, mas esse homem estava contemplando o próprio Cristo. E ele ouviu de falar de Jesus ali, de alguma forma nós vamos tentar ver isso. A fé vem pelo ouvir, ele viu a Jesus, ele ouviu sobre Jesus, e naquela hora Deus o alcançou. Novamente eu vou citar aqui que Spurgeon diz, ele falou assim: há muitos entre os que agora me ouvem, que receberam instruções desde a infância, que foram advertidos e admoestados, foram convidados, mas ainda não se achegaram a Cristo. Por outro lado, esse homem, esse ladrão, sem ter nenhuma dessas vantagens, creu em Jesus e encontrou a vida eterna. Aí ele diz: você que viveu sob o som do Evangelho desde a infância, o ladrão não o conforta, o ladrão o acusa. Por que você permanece na incredulidade por tanto tempo? Você nunca acreditará no testemunho do amor divino? O que mais devo lhe dizer? O que mais alguém pode lhe dizer? Você que cresceu acostumado a ouvir o Evangelho, fala: eu gosto, mas nunca confessou a Cristo, clame pela sua vida. A conversão desse ladrão se deu, meus irmãos, unicamente pela misericórdia de Deus, como foi na minha e na sua vida, não foi diferente. Vocês lembram como que Pedro falou, quando Jesus falou assim: quem dizem eles quem é o Filho do Homem? Aí falou: e vocês? O que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o que Jesus falou para ele? Bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Agora traz para isso aqui: quem que fez esse ladrão reconhecer o pecado e falar para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres hoje no paraíso? Foi o mesmo Espírito, meus irmãos, que levou Pedro a confessar, levou esse ladrão também a ver que ele era um pecador e ver a Jesus como um Deus inocente, aquele que perdoa pecados. Está implícito que esse ladrão viu a crucificação de Jesus desde o seu caminho, foi brutalmente castigado, pregado na cruz. Ele escutou Jesus falando. Olha só no verso 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e à sua esquerda. Eles estavam ali. Aí o verso 34, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles ouviram.
Enquanto os outros blasfemavam, ele falou, por que esse homem está falando, em vez de estar querendo vingança, está perdoando as pessoas? Eles ouviram. Verso 35, o povo estava ali e observava, mas ninguém deu bola para isso. A multidão sempre ouve a verdade, muita gente ouve a verdade e continua com o coração endurecido. Verso 35 diz, também as autoridades zombavam dele, de Jesus, e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo, o Filho de Deus. Todo mundo queria uma prova, queria zombar. Falar, você é um fraco, fala que salvou os outros e não consegue se salvar. Esses ladrões escutaram. 36, igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram vinagre, dizendo, se és tu o rei dos judeus, salva-te mesmo. Eles ouviram, todo mundo, eles estavam imersos num ambiente de zombaria de Deus. Também sobre ele estava epígrafe escrito, esse é o rei dos judeus. Eles leram isso. E o 39 diz, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. No texto de Mateus diz que ambos blasfemavam contra ele. Lucas dá esse foco, mas no Evangelho de Mateus diz que os dois blasfemavam contra ele. Os dois foram crucificados como perdidos, ímpios, incrédulos e condenados ao inferno, os dois ladrões. O que aconteceu na crucificação? Spurgeon diz assim, meus irmãos, que o caminho da crucificação de Jesus foi o primeiro sermão que Jesus pregou para esse ladrão. Eles viram Jesus, a atitude dele de entrega, de perdão, de misericórdia, falando, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E esses caras falam, da onde está vindo isso? E aí você fala assim, mas por que um creu e o outro não creu? Eu não sei explicar, eu explico lendo Romanos 9, 15 e 16. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus dar a misericórdia. Por que eu e você fomos salvos? A resposta está aqui, ó, Romanos 9. Você fala, mas eu não era ladrão, mas era igualmente perdido, como esse ladrão. Por que alguém é salvo? Romanos 9, 15 e 16, porque Deus quis ter misericórdia. É provável que essa oração de Jesus, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem, impactaram a vida desse homem. Assim como nós lemos que quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava vendo. E ali Deus começou a trabalhar no coração dele. Muitas pessoas entendem isso, por isso que ele fala, por que você fica dando coice, recalcitrando nos aguilhões? Por que você fica querendo agir contra a coisa que está diante de você? E as pessoas zombando, meus irmãos, zombando. Todo o ambiente era de zombaria. Os discípulos já tinham desistido, já tinham meio que abandonado, entregue. Mas olha só, Spurgeon diz assim, as próprias coisas que os inimigos jogavam com desdém contra o Cristo seriam um evangelho para esse ladrão moribundo. As pessoas estavam, você não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo, salvou os outros, ele estava escutando. O que um estava falando de zombaria, para ele estava querendo, nossa, ele salvou pessoas, então ele é o Jesus, ele é o Deus. E Spurgeon diz assim, talvez esse homem tenha recebido o evangelho por meio daqueles que zombavam de Jesus. E assim os servos do diabo, sem saber, trabalham como servos de Cristo. É isso que acontece, meus irmãos. As pessoas estavam falando, você não é o Salvador, você não é o rei dos judeus, você não salvou as pessoas. Para muitos isso era zombaria, porque o ímpio zomba de tudo que ele recebe, de toda a graça que ele recebe. Mas quando Deus atuou no coração, essa atitude caiu no coração daquele ladrão, e Deus deu graça para ele, tirou as escamas dos olhos dele, e ele falou, ele é o Cristo. Ele contemplou a Jesus na cruz, ele salvou esse ladrão sem nenhum evangelista ali, sem nenhum pregador, para provar que a obra é exclusiva dele. Deus usa os meios, nós devemos pregar o evangelho, a Bíblia diz. Mas quem é que salva? Não é quem prega, não é quem fala, é o evangelho, meus irmãos. Algumas aplicações dessa primeira passagem. 2 viram as mesmas coisas, 2 estavam no mesmo lugar, 2 estavam morrendo, no mesmo ambiente, nas mesmas condições, viram as mesmas coisas. E aí a frase que J.C. Ryle diz,
um deles foi salvo para que ninguém se sinta desesperado, dizendo, para mim não tem mais chance. Mas apenas um, para que todo mundo pense, todo mundo no final vai ser salvo. Não foi. Você está confiando num arrependimento tardio seu para a confissão? Você que tem ouvido o Evangelho há tanto tempo, de tantas diferentes formas, você está confiando no que você não tem, que é o dia de amanhã? Você está deixando, falar, depois eu penso nisso, mais para frente eu penso nisso. Quando eu casar, quando eu me formar, quando eu me estabilizar, quando isso, quando aquilo, e o diabo não tem problema nenhum de você adiar, porque ele vai te iludindo, e o nosso coração nos engana. O meio ordinário de Deus é salvar as pessoas pela pregação. Deus pode salvar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. A prova está aqui. Mas não confie no arrependimento tardio. Não pense que no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, de acordo com a vontade de Deus. Mas se você tem ouvido o Evangelho hoje, clame a Deus pela sua vida hoje. Não fique adiando. Segunda coisa, a fé desse ladrão era uma fé verdadeira e bíblica. Por que a fé desse ladrão, em tão curto tempo, nós podemos ver que era uma fé bíblica? Ele não teve tempo de descer ali, falar para os parentes dele, de mostrar que a vida dele mudou, que agora adiante eu vou mudar. Se ele tivesse, meus irmãos, eu tenho certeza, pelo que a Bíblia fala, ele daria um testemunho a vida inteira dele. Se arrependendo dos pecados dele, pedindo perdão e mostrando para todo mundo que Deus tinha mudado a vida dele. Mas ele fez isso em pouco tempo de vida na cruz. E Spurgeon diz assim, ele testemunhou mais de Cristo em pouco tempo do que muito cristão durante a vida com saúde. Olha só. Muitos viram Jesus pessoalmente, não viram? Mas muitos rejeitaram. Outros viram seus milagres e não creram. Outros creram. Nós não vimos Jesus, mas pela graça nós cremos em Jesus. O ladrão da cruz viu Jesus sofrendo como ele, aparentemente derrotado, mas creu. Você já imaginou isso, meus irmãos? Ele colocou fé em alguém que estava morrendo igual ele, nas mesmas condições que ele. Você acha que isso é uma fé verdadeira ou não? Ele podia ter falado, bom, se esse homem escapar daqui agora, eu creio nele. Mostra, desce da cruz e arrebenta com tudo. Mas ele não pediu nem isso para Jesus. Ele colocou confiança em alguém que estava morrendo igual ele, nas condições dele. Só que no coração dele, Deus tinha dado fé. Você é um pecador, vai para o inferno. Esse aqui é o Deus encarnado que está dando a vida dele. Mas ele creu em alguém que estava nas mesmas aparentes condições dele, meus irmãos. Quem que creria em alguém que está sofrendo igual você? Falou, se você não consegue se salvar, como que você vai? É isso que estavam acusando Jesus. Ué, salvou os outros e não está conseguindo se salvar? Mas esse ladrão, quando Deus regenerou ele falou, gente, ele veio para isso. E ele é o Deus. Eu tenho que ler Spurgeon de novo, meus irmãos. Ele diz assim, ao pedir a Jesus para se lembrar dele, quando ele estivesse no seu reino, mesmo vendo que Jesus estava esvaindo a sua vida de sangue e sendo perseguido pela morte, foi um esplêndido ato de confiança. Colocar seu destino eterno nas mãos daquele que era aparentemente incapaz de preservar a própria vida foi uma nobre atitude de fé. Ele colocou o destino eterno dele em alguém que estava morrendo como ele, meus irmãos. Foi uma fé bíblica porque ele não cria no que morreu, acabou. Ele falou assim, opa, eu estou morrendo fisicamente, mas existe uma vida eterna. Jesus lembra de mim. Quem que vai ter uma percepção dessa se não for pela graça de Deus, meus irmãos? Era para ele falar assim, acaba logo a minha morte, que morreu, acabou, pode sofrer. Mas ele não tinha essa visão. O que ele viu serviu como um obstáculo ao invés de uma ajuda, pois ele viu nosso Senhor nos extremos atos de agonia, mas ainda assim Deus deu fé e ele creu em Jesus. A fé dele era verdadeira porque ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele via Jesus como um rei. Reino fala de rei. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meus irmãos, ele estava sofrendo, ele estava crucificado, ele estava esvaindo de dor. Vendo Jesus na mesma condição, ele falou, Senhor, lembra de mim quando você vier no teu reino. O que ele está declarando? O Senhor é o rei, o Senhor é Jesus, o Senhor é o Salvador. Lembra-te de mim. Tem misericórdia de mim, como aquele publicano orou em Lucas 18. Haviam dois que subiram para orar no monte. O fariseu orava de si para si mesmo e não foi ouvido.
Obrigado, porque eu não sou como os outros. Eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou muito bom. O publicano falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Nem ousava olhar os olhos para o céu. E a Bíblia diz, qual dos dois desceu justificado? Foi essa oração que o ladrão fez. Senhor, lembra-te de mim, ou seja, tem misericórdia de mim. Era uma fé verdadeira, porque ele não pediu para Jesus demonstrar mais nada de quem ele era para poder crer. Me mostra mais alguma coisa para eu poder crer. Ele não pediu. Pela graça foi revelado que ele era o Filho de Deus. Era uma fé verdadeira porque ele se preocupou com a condição do outro ladrão, nos versos 39 e 40. Quando ele viu que ele era um pecador, que Jesus era o Salvador, que havia uma eternidade, ele se direcionou para o ladrão do lado e o exortou na vida de pecado dele. Ele falou, você está zombando de Deus. Ele começou a se preocupar com a alma do outro. Ele falou, você não sabe o que você está fazendo. Nós estávamos blasfemando contra Deus, esse aqui é o Deus, ele vai vir no reino dele. Então ele exortou o outro ali na cruz. É uma visão da graça e do perdão e da fé de Cristo, não é, meus irmãos? Você já viu alguém pecando e falou assim, o que eu tenho a ver com a vida dele? Esse homem aqui, ele falou, eu sei que não sou eu que vou te salvar, mas para de zombar. Você não sabe de quem você está zombando. A fé dele era verdadeira porque ele reconheceu o próprio pecado. O verso 41 diz, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este homem nada fez. Ele reconheceu o próprio pecado e reconheceu a inocência de Jesus como que estava sendo morto injustamente, que estava dando a vida dele pelos pecados. Tudo isso, meus irmãos, era a fé bíblica dele reconhecendo. A fé dele era verdadeira porque ele orou. Como que ele orou? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Qual foi o primeiro sinal de vida na conversão de Paulo? Atos 9:11. Ele está orando. Meus irmãos, os teólogos dizem que o primeiro ato de um recém-nascido espiritual é querer falar com o pai dele. É orar. Agora eu posso orar em nome de Jesus que Deus me ouve. Esse homem fez uma oração. Senhor, Jesus, tem misericórdia, lembra-te de mim. Quem confiaria a sua vida e o destino para alguém que está sofrendo como você? Pensa você num leito de morte, num leito de hospital, com alguém do seu lado, e você vai confiar que ele pode te salvar? Se não for revelação do alto? Era um homem crucificado, naturalmente falando, era um homem crucificado confiando em outro homem crucificado. Era assim que as pessoas estavam vendo. Mas não era assim que ele estava vendo, porque foi dado graça para ele. Veja uma vez mais que o especial na fé desse homem é que ele viu tanto, embora seus olhos estivessem abertos por tão pouco tempo. Spurgeon diz, ele pôde ver um mundo futuro. Ele não acreditava na aniquilação ou na possibilidade de o homem ser imortal. Tudo isso ele demonstrou na fé dele. Ele falou assim, não é morreu, acabou. Existe vida depois. E evidentemente ele esperava estar em outro mundo e existir quando o Senhor viesse em seu reino. Ele acreditava em tudo isso. E é mais do que alguns acreditam hoje, Spurgeon diz. Ele diz assim, também acreditava que Jesus teria um reino após sua morte, um reino mesmo que tivesse crucificado. Acreditava que estava ganhando um reino para si por meio daquelas mãos e pés perfurados por pregos, meus irmãos. É só a fé, é só a graça de Deus para colocar isso no coração de alguém. John MacArthur reforça, a oração do ladrão penitente refletia sua crença de que a alma continua após a morte. Que Cristo tinha o direito de governar sobre o reino das almas dos homens e que logo ele estaria nesse reino. Tudo isso estava implícito no que esse ladrão estava falando. Ele não tinha outra esperança exceto em Jesus. Ele não estava crendo em um monte de coisa e também em Jesus. Ele não estava fazendo as confissões dele, as confissões místicas dele e se agarrando também a Jesus, como muita gente quer fazer esse ecumenismo. Eu creio em Jesus também, mas de outra coisa, tudo eu quero acatar. Não, era só Cristo. Era só aquele homem que estava na cruz. Mas você fala assim, mas esse homem não foi batizado. Como que ele foi salvo? Eu não sei se você pensou nisso quando você leu esse texto. Ele não foi batizado.
Ou foi? Não foi. Primeiro, nós não cremos na regeneração batismal. O meio ordinário de Deus é quem crer e for batizado. Sim, se você crê hoje, você tem oportunidade, você deve obediência ao sacramento, ao batismo. Mas olha o que Spurgeon diz, o que o próprio Deus considera impossível para nós, ele não exige de nós. Se você e eu cremos hoje, nós procuramos, eu falei, eu quero ser batizado porque eu quero testemunhar publicamente essa fé. Esse ladrão testemunhou publicamente a fé dele. Você não pode usar isso aqui e falar, então eu posso crer e não quero ser batizado. Não, isso aqui não é um texto normativo que está te ensinando que você não precisa ser batizado. Não. Ele está falando que Deus salvou porque ele creu e testemunhou para todo mundo, principados e potestades, e para todo mundo que estava ali, do poder de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o próprio Jesus confirmou a salvação desse ladrão. Romanos 10, 9 diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele fez o que era possível, mas não deixou de fazer o que poderia fazer para evidenciar a sua fé. Você evidencia a sua fé? Alguém sabe que você é um cristão? Você já testemunhou da sua fé de forma clara, não só apenas verbal, mas com a sua vida, que você é um cristão, que você crê em Jesus, em quem você crê? É claro isso para as pessoas? É claro isso para você? É claro isso para os teus parentes incrédulos que você tanto ora? Eles conseguem ver em você alguém que tem uma fé firme em Jesus? Conseguem ver em mim? Ele fez uma confissão completa da sua culpa. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, sofremos com justiça. Ele fez uma confissão da culpa dele. Ele reconheceu a divindade de Cristo ao orar. Senhor, lembra-te de mim. Tudo isso ele fez, meus irmãos, de forma clara para todo mundo. Você vê esses passos da fé e do arrependimento na sua vida, eu vejo isso na minha, você dá esse testemunho de quem é Jesus, você reconhece que você é um culpado, que se você morrer sem crer em Jesus, você está condenado. Você fala, mas eu não sou um ladrão. O ladrão é mais um perdido, como aquele que confia na sua própria bondade. Porque quem confia na sua própria bondade é um ladrão, sabe por quê? Porque está querendo roubar a glória de Deus. Ele está querendo falar assim, eu sou bom também, eu não preciso, eu também tenho uma glória, eu também tenho um mérito. Eu não preciso de Jesus, eu já sou bom, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço isso. Nós estamos querendo roubar a glória de Deus na salvação, isso é impossível. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, Isaías 55, 6. Sabe o que está querendo dizer? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, é enquanto Deus se permite ser encontrado em vida. É isso. E eu dei um exemplo essa semana, conversando com o irmão sobre esse texto. Eu falei, irmão, suponha o seguinte, que você veio aqui na comunidade um dia e perdeu algo de extremo valor que você ganhou, pode ser um diamante, alguma coisa pequena, mas de extremo valor, ou pessoal, ou valor econômico, seja o que for, e você tem que achar aquilo. E você vem um dia aqui, você procura alguém que está aqui, você fala, pastor Marco, eu perdi uma coisa, eu preciso achar isso. Aí você vem, procura, dá 5h30 e fala, que eu vou voltar amanhã, eu termino de procurar amanhã. Tá bom. Vamos supor, amanhã você pode vir, se Deus te der vida, você vem e procura. Só que se você vier um dia aqui, o pastor Marco fala assim, procura hoje, porque amanhã isso aqui vai ser destruído, vai ser construído outra coisa, nós não vamos mais estar aqui. Esse prédio aqui já foi vendido, amanhã, à noite vai vir, vai demolir isso aqui, vai acabar com tudo. Você ia deixar para procurar amanhã? É isso que o texto está falando. Você não sabe se você tem um amanhã. Busca a Deus hoje, invoque o seu nome hoje, não deixa para amanhã. É isso que esse livro aqui fala para nós. Como que você vai deixar para procurar Deus amanhã, se você não sabe se você tem amanhã? Então, esse texto fala que, Hebreus 7:25 diz, ele pode salvar totalmente os que se achegam a ele. Clame a Deus pela sua vida hoje. E essa é uma prova incontestável de que a salvação não é pelas obras. O que esse homem fez para merecer salvação? Fala para mim. O que você fez? O que eu fiz? Como que você olha para um ladrão desse e você fala assim, mas o que ele fez para ser salvo? Para Deus olhar para ele e falar assim, você merece. Porque além de você, embora você seja um ladrão, você era um ladrão mais humano. Você não roubava quando tinha criança perto. Não tinha nada disso, meus irmãos.
Todos nós estávamos igualmente perdidos. A salvação é unicamente pela graça, pela misericórdia de Deus. E por último, meus irmãos, a resposta de Jesus confirma a real conversão. O que Jesus fala quando ele ora? No verso 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Se não houvesse resposta, ia falar assim, será que ele foi salvo? Porque muita gente pode clamar no final da vida. E pode ser muito clamor falso, é só Jesus que conhece. É só Jesus que sabe o coração de todos nós. Mas, para que nós não ficamos especulando, olha a resposta do próprio Cristo, do próprio Salvador, verso 43. Jesus lhe respondeu, espera lá, deixa eu ver aqui se você merece. Aprontou a vida inteira agora quer ir para o céu? Agora que você está vendo que a vida acabou, é isso que Jesus falou? Não, você não, deixa eu salvar outros primeiro, você está no fim da fila. Se fosse eu e você, que fosse darmos a salvação só para nós pensarmos, o que a gente ia falar? Não, filho, você não, vixe, eu prefiro salvar aquele fulano ali, que era melhor, aquele outro, mas você não. Aprontou e ainda quer estar no céu? Tipo assim, não fez nada por merecer, porque no fundo, meus irmãos, no fundo, existe essa mentira de que nós contribuímos com as obras. Martinho Lutero falou assim, eu luto constantemente diante de Deus para nunca tentar chegar em Deus com alguma poeira de boas obras na minha mão, porque não tem nem poeira. Mas a gente pensa assim, esse cara aprontou. E você e eu? Ainda que nós não praticássemos o roubo, a Bíblia diz que nosso coração é potencialmente corrupto e capaz de cometer todo tipo de pecado. E mesmo que nós não cometamos todos, nós somos totalmente pecadores e depravados. E nenhum de nós, ninguém que vai estar no céu com Cristo, vai falar assim, mas também eu. Não vai ter ninguém falando eu. Ninguém, essa palavra não vai existir, mas eu. Só se for para falar, mas eu era um tremendo pecador perdido, aí tudo bem. Agora, se o pedido do ladrão fosse falso, Jesus teria reprovado. É verdade? Não é? Porque Jesus era Deus. Não era Deus? Ele não é Deus. Então, ele conhece os nossos corações. Ele sabe. Talvez nós poderíamos falar, mas será que esse cara aí, será que ele não está falando só porque ele está vendo que está morrendo? Não sei não, hein? E a gente ia ficar, mas Jesus sabe mesmo, Jesus é Deus. Se o pedido do ladrão fosse falso, mesmo ele falando a palavra correta, se o coração dele não tivesse crido, você acha que Jesus ia salvar ele? Não ia. Se não desse mais tempo para salvá-lo, Jesus ia falar assim, chegou tarde, não dá. Se dependesse de obras, o que Jesus ia falar assim? O que você fez por merecer? Só roubou. Mas eu usava uma arma, um simulacro, uma arma de brinquedo, não interessa. Você não fez nada. Meus irmãos, e assim com todos nós, meus irmãos. Quem de nós vai chegar para diante de Jesus e se não for salvo, se você não crer totalmente na misericórdia e na graça, quem de nós pode apresentar alguma coisa para Jesus olhar e falar assim, vem cá, você não tem ninguém, meus irmãos. Se a salvação fosse por obra, você acha que ele ia ser salvo? Porque ele não teve tempo de fazer mais nada. Aí nós lemos lá em Efésios 2, 8 a 10. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé recebe tudo que a graça nos dá. Não por obras, para que ninguém se glorie, deixa bem claro. Não tenta se agarrar em alguma coisa não, que não tem. Nós vemos isso aqui. Jesus não colocou nenhuma condição para esse ladrão estar na eternidade. Faz alguma coisa aí para eu ver que você... Jesus não improperou também. O que é improperar? É jogar na cara dele. Aprontou e agora vem com essa conversa para cima de mim? Porque Jesus conhece os nossos corações, meus irmãos. Jesus sabia que a fé daquele homem era uma fé que ele mesmo tinha dado. Foi ele que deu a fé para o homem. Ninguém de nós merecíamos ser salvo, nem um ladrão, nem você que nunca roubou nem uma bala no mercado. Ninguém merece salvação, meus irmãos. Essa conversão que gera revolta em quem acredita na salvação por obras. Gera revolta. Você fala assim, não. Lembra do irmão do pródigo? Eu estou tanto tempo aqui, eu não ganhei nada, eu sou bom. E esse pecador aprontou, o senhor nem dá uma festa para ele?
muita gente tenta achar alguma forma aqui, porque quem acredita na salvação pelas obras fica com raiva. Ah, eu vivi melhor e esse cara ainda... Meus irmãos, eu tenho certeza, pela palavra, que se esse homem pudesse descer de lá e dar um testemunho, ele falar assim, eu perdi a minha vida inteira longe de Deus. Eu perdi a minha vida inteira na incredulidade, no roubo, na imoralidade, escondido, longe de Deus. E Deus teve misericórdia. Ele nunca ia falar assim, nossa, aproveitei a vida e ainda no final fui para o céu. Jamais ele ia falar isso, porque Romanos diz isso. Como que você vai se gloriar de uma vida do passado se você não conhecia Deus, se você vivia contra Deus? E essa conversão de que eu aprontava, era legal, mas agora eu converti. Tipo, agora acabou a minha vida, converti. Esse homem aqui era o contrário. Se ele pudesse descer, ele ia falar para todo mundo, como Zaqueu fez. Zaqueu não ficou falando, nossa, roubei a vida inteira e ainda vou para o céu. Não, ele deu fruto de arrependimento. Esse homem aqui, ele não está se gabando, eu aprontei e ainda vou para o céu, você não. Ele estava falando para o outro, para de clamar, para de blasfemar. Porque ele entendeu o amor de Deus, ele entendeu a graça de Deus e a vergonha da vida dele, longe de Deus. Então, quem acredita na salvação pelas obras fica brabo com esse episódio aqui. Não pode, rapaz, isso não pode. Não pode, não pode. Eu leio isso aqui, não tem jeito. É isso aqui mesmo. É graça sobre graça para alcançar aqueles piores. Foi uma oração curta, meus irmãos. Oração curta e sincera. O que ele falou? Ele não começou desde Gênesis, passou por Deuteronômio, ele falou, Senhor, lembra-te de mim. Qual que foi a oração do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim. A gente acha deixa eu fazer uma oração bem comprida, com um monte de termo teológico. É a sinceridade do coração, meus irmãos. Oração curta, resposta curta e eternidade pela frente. É sinceridade, é amor pelo Senhor, não é palavra bonita, deixa eu usar essa expressão, Ele falou que estava ali, ele saiu do coração dele. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vemos outras coisas, meus irmãos. Spurgeon diz assim, de certa forma, eu tenho um pouco de inveja desse ladrão. Spurgeon diz, sabe por quê? Quando o Senhor me perdoou, e quando Ele perdoou a maioria de vocês aqui, Ele não nos deu um lugar no paraíso no mesmo dia. Ele fala assim, você já imaginou Jesus te salvar, se já está com Ele? Aí Ele fala assim, o referido ladrão tomou o café da manhã com o diabo, almoçou com Cristo na terra e jantou com Ele no paraíso. No mesmo dia. E ele diz assim, foi uma obra curta, mas uma obra bendita. De quantos problemas esse ladrão escapou, de quantas tentações ele se livrou, que mundo maligno ele abandonou, tinha acabado de nascer como um cordeirinho no campo e foi imediatamente apanhado pelo pastor e carregado no colo. É demais, meus irmãos. Não lembro de o Senhor ter dito isso para qualquer outra pessoa, Spurgeon disse. E aqui nós vemos a justificação. Se Deus nos justifica, quem pode nos condenar? Esse homem não estava sendo condenado na cruz ali? Mas ele estava liberto. Porque Deus o libertou do tribunal divino. E o nosso problema é com o tribunal de Deus. E embora ele estivesse pagando pelos pecados dele, ele estava eternamente livre. Não estava mais condenado. A terra estava condenando, mas o céu tinha absolvido pelo sangue de Cristo. Jesus foi crucificado em meio a dois criminosos. Isso não foi à toa, meus irmãos. Foi para mostrar para nós quem Ele é. Nada na Bíblia é à toa. Nada na Bíblia é para... Nada é sem finalidade. Tudo é para mostrar o amor e a graça de Deus e a nossa pecaminosidade. E o que Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo. Jesus prometeu que assim que morrer fisicamente, ele estaria imediatamente com ele. Isso chama-se estado intermediário. Quando um crente morre, a alma dele está com quem imediatamente? Com Cristo mesmo. Não tem negócio de sono, eu estou inconsciente, está imediatamente com Cristo. E ele já desfruta de um gozo que nunca ele desfrutou aqui nessa terra. Nunca. Só que a alma daquele que morreu na incredulidade, meus irmãos, ela está imediatamente no sofrimento. E tudo vai melhorar quando Cristo ressuscitar para o cristão e tudo vai piorar quando Jesus voltar a ressuscitar os corpos, porque o sofrimento vai ser maior ainda e a graça e a bênção também vai ser maior ainda para os que creem em Cristo.
Então, essa visão sustenta que na morte a alma do crente vai habitar imediatamente com Cristo, a fim de desfrutar da existência pessoal contínua e consciente, enquanto aguarda a ressurreição do corpo. Eu lembro quando meu pai deu o último suspiro de vida. E você crer que ele não está mais ali, fisicamente, mas ele está eternamente com Cristo, isso traz muito descanso, irmãos. E J.C. Ryle diz assim, a palavra hoje, que é usada aqui, que Jesus usou, contém muita teologia. Ele nos mostra que no exato momento da morte do crente, sua alma está em um lugar de segurança e felicidade. Ainda não chegou à morada final, porém, não haverá uma demora misteriosa, um tempo de suspense, um purgatório entre sua morte e seu estado de recompensa. Não existe isso. No dia em que o crente deu seu último suspiro, ele vai ao paraíso. No momento em que o crente parte desse mundo, ele está com Cristo. Filipenses 1:23. Isso nos dá conforto para enfrentarmos a morte e nos dá esperança quando vemos alguém morrendo em Cristo. Isso nos dá esperança para nós morrermos, isso nos dá conforto, isso nos dá esperança quando nós vemos algum cristão partindo. Em meio à dor, às lágrimas, nós sabemos, ele está eternamente com Cristo. Não tem purgatório, meus irmãos, ninguém vai pagar alguma coisa para se melhorar, não tem segunda chance. Hebreus 9:27 diz, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. O tempo de Deus é hoje. Não há esperança após a morte, não há como recuperar o tempo que se perdeu aqui na terra. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Algumas aplicações para nós terminarmos. Você tem certeza da sua fé em Cristo? Hoje? Não estou falando se você gosta de vir à igreja. Estou falando se você tem fé unicamente em Jesus. Se você crê no Evangelho. Se você crê que Jesus morreu no seu lugar. Não apenas que ele morreu, mas que ele morreu no seu lugar. Que o pecador era você. Que o culpado era você. E que se ele não desse a vida dele por você e por mim, nós estaremos eternamente e justamente perdidos. Você tem convicção que ele é o teu Senhor? Há evidências na tua vida de uma fé bíblica como essa, de um arrependimento verdadeiro, que você luta agora contra o pecado. Não é que você nunca mais peca, infelizmente nós ainda pecamos, mas que você tem amor pelo Senhor, amor pela palavra, busca pela santidade. Você ama ler a palavra de Deus porque Deus fala através dela, você ama estar com a igreja, você ora a Deus, você tem um relacionamento com Deus, você crê que Jesus morreu no seu lugar. Você tem plena convicção disso, meus irmãos? O que nós vemos? Verdades incontestáveis nesse caso, meus irmãos. Todos pecaram. Nós vemos a soberania de Deus na salvação desse homem. E vemos na sua e na minha vida. Nós vemos a eleição incondicional. Lá em João 6,44, Efésios 1,4. O que é eleição incondicional? Deus não tinha condição nenhuma em nós de sermos salvos. Deus nos amou porque Ele quis nos amar. Não foi assim com o ladrão? Agora não foi assim com você e comigo? A graça é irresistível. Esse homem teve incredulidade, mas quando Deus o chamou, ele creu. Nos últimos instantes, ninguém resiste ao chamado de Deus, meus irmãos. Nós vemos que a justificação é somente pela fé. O que esse homem fez para se tornar justo? Deus o declarou justo, porque Deus deu fé para ele crer. Ninguém é justificado por obras. E nós vemos que a fé verdadeira nos traz uma certeza de salvação. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo. Você tem certeza que se você morrer hoje, você está com Cristo? Amém. Não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você? Amém. Meus irmãos, nenhum pecador está fora do alcance da graça de Deus. Nenhum. A salvação é um ato soberano e gratuito de Deus. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ninguém fez uma troca com Deus no sentido de merecer a salvação. Ela é ato gratuito. Deus quis nos salvar. A fé salvadora é dom de Deus. Deus nos dá fé para crer nele, meus irmãos. A fé não é uma obra sua nem minha. Não foi obra desse ladrão. Ele não virou para o outro e falou assim, eu criei, você não creu, hein? Eu sou melhor que você. Ele fez isso? Não fez. Porque ele não tinha orgulho, ele não tinha soberba. Um cristão que olha para o outro e fala assim, eu sou crente, você não é? Eu, pelo menos, Cristo, você não creu? Ele está achando que ele é bom. Que ele que creu pela iniciativa dele. Por isso que nós temos que ter misericórdia dos outros, como esse homem teve do ladrão. Falou, você não sabe o que você está falando. Ele nunca se vangloriou de estar crendo em Jesus.
E o arrependimento verdadeiro e a fé genuína podem surgir até nos últimos instantes de vida. O evangelho não tem prazo de validade nessa vida. Enquanto alguém tiver vida, ore por essa pessoa. Clame a Deus pela vida dos seus parentes, dos seus pais, dos seus filhos, de quem for. Amém. Mas não confie que todos serão salvos no final. Porque não existe salvação universal. Todo mundo no final Deus vai dar um jeito. Nós vemos aqui que não é. Mas nós não sabemos, então nós devemos pregar e clamar por todos que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Não desista de ninguém, porque Jesus não falou assim, agora não, filho, agora eu já estou morrendo, já fiz aqui, não tem jeito. E às vezes a gente fala para uma pessoa a vida inteira, ora, prega, aí quando está no final, fala, já falei demais, já falei, cansei de falar para essa pessoa. A gente desiste um dos outros, meus irmãos, mas Deus não desiste de nós, porque se Ele nos chamou, Ele vai completar a obra. Peçamos a Deus essa perseverança, que ela não está em nós. Não está em nós. Quando nós vemos que Deus fez isso conosco, meus irmãos, falou, Senhor, me capacita a fazer o mesmo pelas pessoas. E que Deus nos leve, meus irmãos, a pregar o evangelho, a confiar na suficiência de Cristo e a louvar a Deus pela soberania da graça dele sobre a vida de todos nós.